Devayam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. A gente começa com Sri Sai Maharaj. Se vir uma mãe castigando seu filho e vir apenas essa parte do seu comportamento, você poderá concluir que ela é muito cruel. Mas você desconhece o afeto com qual a mãe cuida da criança, não percebe como ela se preocupa com o seu futuro. Não percebe tudo isso, você poderá dizer que ela está castigando o filho e que, portanto, ela é cruel. Mas desconhece o contexto do comportamento. Qualquer incidente tem que ter um futuro e um passado, e você deve cuidadosamente detectar isso antes de proclamar um julgamento ou fazer algum comentário. Então é isso. Então a cena é essa: uma mãe castiga o seu filho e você acha que ela é muito cruel, que ela está cometendo uma injustiça, não é verdade? Só que a mãe, ela se preocupa com o futuro do seu filho, ela quer corrigir o seu filho. Então, na realidade, é o que acontece conosco no mundo material. Na realidade, nós aqui estamos sendo castigados. No mundo material é um local de castigo, né? É chato falar isso, mas aqui é um local para você ser castigado, né? Kama Krodera Dasahanatara Latikoi. Imagina. Você está apanhando aí da luxúria, da ira. A luxúria e a ira, imagina, são coisas terríveis. Você está apanhando mesmo, né? E quando Krishna ele diz, né? Kama Esha Krodha Esha. Kama Esha Krodha Esha. Ele está falando o quê? Isso é como o Satanás pra gente. É como Cristo fala, isso é Satanás, gente. Isso aí é o pior. O pior de tudo é a luxúria, é que ele fala. O pior de tudo é a luxúria. É o que destrói tudo, imagina. É o que acaba com tudo. Então a gente está sofrendo com tudo isso, né, no mundo material. E a gente precisa entender isso, a gente entender por que nós somos castigados, né? Ou porque também as pessoas estão sendo castigadas. Não que a gente se torne pessoas insensíveis, que digam, é o karma dele. Não. Imagina o cara chega no hospital, né, sei lá, levou um tiro, uma coisa assim. Aí o médico fala assim, é o meu karma, ele ter feito uma coisa muito ruim. Não, ele vai tratar a pessoa. Então nós somos médicos, ou seja, de certa maneira, todo mundo aqui tem um pouquinho de médico. Né? Não precisa de médico, de louco, cada um tem um pouco. Assim se explica. Mas, pelo menos, você tem que ajudar na medida do possível. Porque se você tem um pouquinho de consciência, você tem que ajudar as pessoas. Né? Ou seja, dar um pouquinho de... Na realidade, é de acordo com a sua capacidade. Né? Você já ajuda de acordo com a sua capacidade. Por exemplo, se você vê uma pessoa se afogando, né? Eu já tive assim, situações assim, de salvar pessoas se afogando. Eu salvei quantas? Umas 3 ou 4. Que não estariam mais aqui e se não fosse a minha intervenção. Claro, eu não fiz nada, só fui um veículo, mas eu tive essa como... sei lá, esse incentivo, essa iniciativa, né, de salvar a pessoa. Mas eu olhei todas as situações, eu olhava as situações que aconteceram, e eu pensei, não, eu posso salvar essa pessoa, eu não vou deixar ela morrer afogar, porque eu posso salvar, né? Então eu soube como abordar essas pessoas, né? E agora, por exemplo, se tem uma pessoa que caiu sei lá, num mar muito revolto, uma coisa assim que eu entenda que realmente, se eu entrar ali para salvar ela, eu vou morrer junto com ela. Então eu não entraria, né? É uma coisa assim que eu quero explicar. Então você tem que ver até onde você pode ir, mas ajudar as pessoas é uma coisa muito importante que a gente precisa desenvolver esse sentimento de ajuda, porque nós estamos um pouquinho assim superiores em relação à média das pessoas, poxa vida.
A gente está falando de consciência, a gente está pregando sobre o amor por Deus. Está certo que ninguém é perfeito, mas a gente está tentando, né? Então, quando a gente vê uma pessoa aqui, por exemplo, se você vê uma pessoa sofrendo e realmente você tem que entender aqui como ele fala, o que está por trás dos fatos, né? Se uma pessoa sofre, o que tem por trás disso, né? O karma está aí. O karma está aí, ele tá cobrando a sua conta. Chegou a conta. Quando o karma vem, é a hora de pagar a conta. Ou a hora de você também desfrutar. O karma é isso, né? O karma ele te dá a possibilidade de você acertar ajuste de contas, você sofreu, e aí você está diminuindo aí o seu, sei lá, o seu enredo karmático. Toda vez que você sofre é uma diminuição de... Imagina, naquela época, tempos védicos, existia pena de morte. Em alguns países ainda existe pena de morte, né? No Brasil existe pena de morte, gente? Não. Existe. Aí que vocês erraram. Existe pena de morte. A Constituição fala, não existe pena de morte, exceto tempo de guerra. Na guerra tem pena de morte. Se o Brasil entrar em guerra com o Paraguai, vamos supor, aí se você não quiser, ou sei lá, se você foi convocado e você não quer ir para a guerra, eles podem te matar. Imagina. Mundo cruel, cruel, cruel. Então, na realidade, naquela época, por exemplo, quando uma pessoa era condenada à morte, porque fez, por exemplo, um assassino, a pessoa matou alguém, ele tem que ser condenado à morte, não é verdade? E aí ele vai ser condenado à morte, e aí os Shastras falam, a melhor coisa é isso, porque ele já elimina esse karma, né? Na próxima vida ele não tem que imaginar os Shastras. Agora, claro, a gente não quer que isso aconteça, mas dentro aqui do contexto que a gente está vendo aqui, ou seja, quando algo acontece com alguma pessoa, acontece com a gente mesmo, a gente tem que analisar as coisas que estão por trás disso. Ou seja, e esse castigo o karma como castigando a pessoa. Imagina a mãe está castigando o filho porque ele fez alguma coisa errada e você fica bravo com ela. Não, não fica não. Analisa a coisa. Então, por isso, a gente não tem que ficar bravo com o nosso karma, a gente não tem que ficar culpando o karma. Imagina quando Bhima, né, estava lá no exílio, Draupadi, eles foram exilados, eram os reis exilados. O Yudhishthira estava super feliz, assim, super feliz, conversando com os sábios, comendo suas frutas, as suas raízes. O Yudhishthira estava feliz, porque, apesar dele ser um chato, ele tinha a natureza de um sannyasi, assim, de uma pessoa renunciada. Já Bhima queria matar os outros, Draupadi também, com raiva. E ela falou, e ela conversa com o Yudhishthira, fala, você tá aí, você que é o rei do Dharma. Imagina, ele era filho de Jamaraj, que é o Dharma, personificação do Dharma. A gente não fez nada de errado, a gente está aqui pagando essas consequências. Qual a importância de seguir o Dharma? Se, né? Ela não estava vendo, ela não estava. E o Yudhishthira falou, não, a gente tem que seguir o Dharma por seguir o Dharma. A gente não tem que pensar que está errado, se está certo, se a gente vai ser beneficiado, não. Então ele calou Draupadi, né, com esse argumento. O Dharma a gente tem que seguir, não tem como. O Dharma é uma coisa que a gente tem que seguir. Dharma, num contexto mais moderno, significa ética. Você tem que ter uma ética. Né? Uma ética. Independente de qualquer coisa, você tem que atuar sobre uma ética. Então, por isso, o Dharma ele tem que ser seguido. E o Dharma da mãe é corrigir o filho. E se ela tem que usar uma certa violência, claro que não é um exagero, né? Mas se ela está dando as suas palmadinhas ali, não sei. A gente tem que entender que isso faz parte do Dharma da mãe, corrigir o filho. E faz parte do Dharma do Karma, corrigir nossas ações. Então, quando alguma coisa acontece no mundo material, tiver as crianças morrendo, aquelas guerras, sofrimentos, aquela coisa que você não entende por que está acontecendo isso, parece absurdo, mas você entende o quê? Que é o karma. Ou seja, é o karma. O karma ele está cobrando, né, o seu preço. Né? Então, a gente tem que
entender isso. Então, estou pedindo para fazer comentários extras sobre luxúria. A luxúria que a gente falou, a luxúria é esse grande inimigo, que é cama. Cama significa um grande inimigo que a gente tem, luxúria. Né? Então, quando Arjuna pergunta para Krishna, pergunta incrível de Arjuna, ele diz, por que a gente faz coisas contra a nossa própria vontade, mesmo sabendo que isso está errado? Você sabe que está errado, mas você não consegue, você faz. Aí que Krishna responde, Kama Esha, Krodha Esha, Rajaguna Samuvavaha. Ele fala, é a luxúria Arjuna que depois se transforma em ira, quando não satisfeita, e isso é que está em contato com o quê? Com os modos da natureza, né, material, os modos inferiores, ou seja, é Rajaguna e Tamaguna. Esses dois modos da natureza material, eles influenciam de uma forma muito negativa a nossa vida. Né? Por exemplo, a gente está sendo bombardeado aí por muitas propagandas, bom, na internet, mesmo você vê outdoor, sei lá, e você fala, a pessoa está fazendo, compra isso, faça isso, isso é rajas. Você pode, você é capaz, você tem que construir, você tem que progredir, isso é rajas, né? A tamas tamas significa você precisa consumir coisas ilícitas, você precisa comer carne, você precisa desfrutar assim de uma forma muito grosseira, porque aí tá, sei lá, essas propagandas aí da internet que realmente é uma coisa assim, imagina, que as pessoas são levadas pela ignorância e pela paixão. Então, a gente tem que entender o seguinte, que Rajaguna, Tamaguna são que vão alimentar a nossa luxúria. Né? Então, a luxúria, ela se manifesta de muitas maneiras. Né? A luxúria não significa que é só sexo. Não é isso não. A luxúria, por exemplo, na mulher, a luxúria se manifesta de uma maneira diferente do homem, né? Por exemplo, você vê, às vezes no Bhagavatam a gente já viu uma declaração meio polêmica, assim, que o Bhagavatam fala que a mulher tem mais luxúria do que o homem, né? Mas quando a gente analisa isso, que tipo de luxúria é essa, né? Se você for analisar, a luxúria no sentido de ter as coisas também. Por exemplo, ter 30 pares de sapatos, querer fazer um monte de coisa, isso é uma luxúria. É uma luxúria. Só que é uma luxúria que é diferente. Ou seja, claro, a mulher tem luxúria? Tem. O homem também tem. Né? Agora, por exemplo, a luxúria do homem é diferente. Ou seja, é uma coisa assim mais, né? Sei lá, o homem que vai lá, você vê que vai num prostíbulo, o homem que vai contratar uma prostituta, o homem que vai abusar das mulheres. Geralmente é assim. Né? Eu não estou falando que sempre é assim, mas geralmente é assim. O homem está muito mais propenso a essa luxúria sexual do que a mulher. A mulher, naturalmente, a mulher já se preserva um pouco mais. Não que ela não tenha essa luxúria, tem também. Mas a luxúria da mulher, como a mulher tem a mente mais, né? Assim como tem mais caixinhas para abrir. A mulher abre um monte de caixinha. O homem é uma coisa mais, né? Unidirecional, né? Assim, você tá lá direcionado a uma coisa só. A mulher não, a mulher ela vai para muitas coisas. E na realidade, quando a gente entende o quê? É que luxúria é luxúria, independente se você é homem ou mulher, não importa, a luxúria é luxúria. E isso são esses desejos que você tem. Quer dizer, você pode, um desejo que você tem significa luxúria. Eu estou com desejo, é uma luxúria, isso é luxúria. Claro, é uma luxúria. Como eu falei, pessoal, expliquei isso, né? Anteriormente, para quê? Para mostrar que a luxúria é uma coisa que a pessoa pensa que a luxúria é só, sei lá, o sexo. Não é só isso, não. A luxúria são os desejos que nós temos. Isso é luxúria, né? E esses desejos, né? Eles podem ser transformados, né, na consciência de Krishna. Imagina, Sumash Prabhupada, eu já contei essa história, mas tinha um rapaz lá, um devoto, que ele era decorador de ambientes, assim, de festas, de bares, de bordéis, sei lá. O cara, ele era decorador, assim, desses ambientes, assim. E ele se tornou devoto, ele começou a se decorar o altar, decorar a deidade, muito lindo. O Sumash Prabhupada olhou e falou assim, tá vendo? Olha, olha o poder do Bhakti. A mesma atividade que ele fazia antes,
A mesma atividade, que era decorar, ia levar ele para o inferno. Agora, essa mesma atividade leva ele para o céu. Imagina, então o Bhakti transforma. E o que nós precisamos é o quê? É transformar a luxúria em amor. A luxúria a gente tem. A luxúria é o quê? É um reflexo pervertido do amor. Porque o amor está lá. Está lá eternamente no nosso coração, o amor está eternamente instalado no mundo espiritual. Mas agora a gente precisa transformar isso. Transformar a luxúria em amor. Cama. Cama significa luxúria. Cama. Só que tem a luxúria material, essa cama material que a gente está falando, né? Que é o grande problema. E nós temos a cama espiritual, ou seja, a luxúria espiritual. Você tem essa luxúria, ou seja, você pode ter uma luxúria por Krishna, né? Só que você não vai desenvolver isso de uma maneira grosseira. Para uma madura raça, nós, por exemplo, que desenvolvemos uma relação com Cristo num plano amoroso, nós vamos querer servir as golpes, nós vamos querer servir a Srimati Radharani e que ela desfrute com Krishna, né? Que elas desfrutem com Krishna, e a gente só vai estar aí fazendo guirlandinha, né? Levando, tocando, cantando, coisas assim. Então imagina que, na realidade, essa transformação que a gente precisa desenvolver, transformar essa luxúria material que nós temos em luxúria espiritual, em amor. Porque o verdadeiro amor, ele existe nesse plano espiritual. É um amor que realmente é amor mesmo, é amor, não é luxúria. Porque a luxúria é uma coisa assim que queima, e você não consegue controlar, e aquela coisa. E claro, quando a luxúria está dentro de parâmetros assim religiosos, isso tá bom, a luxúria vai gerar filhos, não é verdade? Assim, no sentido, vai gerar casa, vai gerar coisas que você vai fazer para Krishna. A luxúria vai estar nesse sentido, né? Faz uma casa muito linda, você tem filhos, e você oferece tudo isso a Krishna, e aí tá bom demais, né? O problema todo é quando a luxúria é tão egoísta que ela acaba te corrompendo, te consumindo de uma maneira que você gasta energia com ela e você precisa mais dela, e isso se torna um vício, e você não faz nada, você não faz nada como um sacrifício. Isso te ata no mundo material, te prende no mundo material. Então a gente precisa realmente entender aí que a luxúria não é amor, ou seja, o verdadeiro amor você vai desenvolver por Krishna, por Deus, e que aqui você pode ter essas relações ou realizar atividades, né, dentro do mundo material, mas que não te enredem tanto. Então, se você tem filho, você tem luxúria e você tem filho, você tem um sacrifício também, não é verdade? Porque você tem que cuidar da criança, você ter um filho é um problema sério. Assim, no sentido assim, que hoje em dia, né, ter filho, as pessoas vão pensar muito, muito antes de ter filho, porque é caro, tolhe a liberdade, você não pode fazer o que. É uma coisa assim meio, né? Então por isso as pessoas não querem ter muito filho, assim, porque realmente é complicado. E eu entendo também. O mundo mudou, o mundo mudou, né? Não é mais um mundo agrícola, é um mundo, né, que você tem muitas opções. Então, realmente, a gente entende isso. Agora, a gente tem que botar responsabilidade na nossa cama, na nossa luxúria. Se você não coloca responsabilidade na sua luxúria, se a luxúria se torna uma coisa irresponsável, você vai pagar muitas consequências com isso, porque você entra num mundo reacionário tão forte que depois você vai sofrer. Por quê? Porque se você desfruta assim de uma maneira inconsequente, você tem que pagar essa consequência. Então, a gente tem que entender essa lei do karma também. Se os pais educam os filhos sem a religião, vai ter alguma consequência? Vai, poxa, claro que vai. Por quê? Porque a vida humana é muito valiosa, né? Então, se a criança não tem a capacidade, ou seja, ela não teve oportunidade de receber um treinamento espiritual, os pais sofrem consequências karmáticas. Por quê? Eles deveriam pensar nisso, né? Ou seja, imagina, Nridahan Adian Sulaban Sudur Laban. Ou
seja, ter o corpo humano é uma coisa tão difícil, tão rara, que você de conseguir isso, né? Corpo humano tão valioso, tão difícil. Você vê 8.400.000 espécies de seres vivos, né? E os seres humanos, 400.000 formas somente. Então, se a gente tem um corpo humano, imagina, a gente, por isso, Prahlada Maharaj, ele falou, Kumarachari Pragnyo Dharma Bhagavatanha Durlabha Manusya Jamam. Ou seja, é muito difícil você ter esse corpo humano, é difícil. Então, desde a infância, você precisa praticar vida espiritual, desde a infância, desde quando você é pequenininho. Imagina, é uma coisa incrível. Agora, de repente os pais não conseguiram, na época, de repente eles não eram, sei lá, religiosos, e não educaram seus filhos dentro da religião, então, o que vai fazer? Aí já cresceram, não é verdade? E aí essas consequências, por exemplo, se diz que os pais eles pagam karma, assim as escrituras dizem, né? Até os 14 anos, tudo que seu filho fizer é karma do pai, da mãe. Imagina seu bebezinho, seu filhinho vai lá e rouba o mercado. Então o pai ele é responsável. Assim, karmaticamente, né? Não tô falando legalmente, karmaticamente o pai é responsável por esse erro. Qualquer coisa, qualquer besteira que o menino faz até os 14 anos, os pais têm responsabilidade karmática. Porque você gerar um filho é um karma, imagina, você estava lá, você deu a semente, né? O pai dá a semente, é o sêmen, né? Que é a semente, que é a vida. A mãe é o útero que vai, né, receber isso. A mãe gestou 9 meses, depois cuidou. E, claro, uma responsabilidade. Essa responsabilidade karmática não tem jeito de ser anulada até os 14 anos. Depois dos 14 anos, aí já era. Aí já é responsabilidade da criança, do adolescente, né? Com 14 anos, porque a gente pensa, mas 14 anos é muito pouco. Nada. Não, 14 anos a pessoa já tem uma noção muito boa. Não, mas o Código Penal, bom, isso é outra coisa. Aí a gente não vai entrar em Código Penal, 18 anos, nada disso. Com 14 anos, imagina, antigamente, com 14 anos, as meninas já estavam preparadas para ter filhos, ou seja, 14 anos os meninos já estavam trabalhando, já iam se preparar para ir para a guerra, uma coisa assim, né? Antigamente, tudo bem. Hoje em dia não acontece isso. Mas as escrituras falam, 14 anos é o limite. Agora, claro, então é isso, os pais eles têm que se preocupar com a formação, né? A formação da criança, a formação do adolescente, sei lá. Isso é essa responsabilidade karmática dele. Depois, aí não tem como você controlar, né? O que você vai fazer? Por exemplo, se o seu filho quer cometer atividades estranhas, né? Se ele não quer seguir nada do que você tentou, porque a gente viu isso, a gente viu e a gente vê isso. Ou seja, filhos de devotos que foram lá no Gurukula. Imagina, eles tiveram até a oportunidade de estarem no Gurukula, né? Imagina, de aprenderem sânscrito, de aprenderem pequenininhos, tocarem medanga, pequenininhos, né? Fazerem tantas, né, atividades assim, auspiciosas na infância, que isso é muito bom, claro, mas depois se tornaram demônios, assim, pessoas assim completamente desvirtuadas, não querem saber mais dos devotos. Então você não tem garantia, mas você tem que fazer sua parte, né? Então o pai, a mãe, eles têm que realmente garantir aí a integridade espiritual das crianças, dos adolescentes, pré-adolescentes, não sei. Por quê? Porque realmente isso é muito importante. E é karmático isso também. Então, pensa bem, os pais devem organizar suas atividades, por exemplo, de manhã não tem desculpa, tem que ler, pegar as crianças lá, ler o Bhagavad Gita, o Bhagavad, eu não sei, uma coisa assim, no fim do dia, contar um passatempo, né? Falar de Krishna, criar uma atmosfera para que a criança possa realmente absorver algo da espiritualidade. Isso é muito importante. Porque imagina, as pesquisas vão dizer, não sei. Mas é lógico que você é influenciado na sua infância, você é influenciado, né? Claro, com certeza, que as coisas que acontecem na sua infância te marcam.
Não precisa ser o Freud, sei lá, para falar isso, um psicanalista. Não precisa, é uma coisa que está na cara, pô. Tá na cara. O que você recebeu na infância, isso vai ser, né? Vai ser gerado, assim, vai te influenciar o resto da vida, entende? Agora, não que isso não possa mudar, pode, claro que pode. Porque, por exemplo, se não teve a oportunidade de ser treinado na infância, não teve a oportunidade de uma boa educação, sei lá o quê, chegou, você é adulto e você agora tem que realmente recuperar esse tempo perdido, poxa vida. Como mais ou menos o que aconteceu com quase todos nós aqui, não é que a gente estava lá, né, estudando, e já indo no Mangalarte, já vindo aqui, pegando a mirdanga, cara, é Krishna, não, falando mantra, não, a gente não estava, quando criança, a gente não estava assim. Mas agora a gente está. Então, ou seja, é o sucrite nosso que permitiu isso. Agora, a criança que nasce na família de um transcendentalista, ela é especial demais. Krishna fala isso, né? Imagina. Não sou eu que estou falando, Krishna fala. Quando Arjuna também pergunta a Krishna, fala, e aí? Qual é, Krishna? Qual é? Por quê? Você me pede para seguir esse caminho aí da meditação, caminho da yoga, e seguir até o Niskama Karma Yoga. Você falou para mim que é muito bom você praticar atividades, entregando tudo para Deus. Mas e se eu fracasso? Se tem um fracasso, né? Então eu me sinto como uma nuvem destroçada, a Arjuna falou. Sabe, uma nuvem que me destroçou? A nuvem destroçou. E aí? E aí eu não estou nem num lado nem no outro. E aí eu perdi minha oportunidade material e perdi também minha espiritual, que não deu certo. O que Krishna fala para ele? Fala, não se preocupa. Se você praticou pouco, você vai para planetas celestiais, né? Onde você vai ter oportunidade de desfrutar, enfim, ter uma vida boa. Depois você nasce na família de um transcendentalista, aí você continua o processo. Agora, se você praticou muito e não conseguiu, você já nasce numa família de um transcendentalista. Você nem vai para a planeta celestial, não vai perder tempo. Já nasce numa família transcendentalista. Então a gente vê que nascer na família de pessoas transcendentalistas, né, é incrível. Né? Então a gente precisa aproveitar isso. Quer dizer, os pais devem ter essa consciência, né? E o que vai acontecer ninguém sabe, porque realmente não dá para controlar. Mas eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Sim, ou seja, os pais, os filhos, eles estão resgatando o karma, com certeza. Ou seja, é um resgate karmático. Você nasceu numa família, karma, né? Você não escolheu nascer na família, né? Ninguém escolheu, eu quero nascer na família do Bill Gates, sei lá. Não vai rolar. Você nasceu, entendeu? Você nasceu e você não escolhe a sua família. Esse é o problema, não escolhe. Você não teve essa escolha. Aí você fala, não, mas tem uns semideuses lá que ficam brigando, escolhendo para entrar né? Lá para nascer numa família de devoto aqui em Kali Yuga agora, porque eles sabem que em Kali Yuga é incrível, rapidamente você vai, né? Imagina em Kali Yuga, né? Kalerdo Shaninde Rajan Astireko Mahanguna Kirtanyateva Krishnasya Mukta Sangha Paramvraje. Kali Yuga é incrível, tem muitos defeitos, mas você cantar o santo nome, você consegue se liberar. Tem tantos versos, né? Hashe Prabhu Karena Shuna Shoruparoi, Nama Sankirtana Kaloparama Upaya. Chaitanya Mahaprabhu disse verso para quem? Swarupa Damodara e Ramananda Roy. Fala, olha, amigos, né? É Kali Yuga na veia. É muito bom Kali Yuga. Kali Yuga é excelente. Imagina, claro, você fala, nossa, mas tantas coisas acontecem aqui em Kali Yuga. Não. Você canta o santo nome, você já consegue tudo em Kali Yuga, né? Então Kali Yuga é excelente. Vamos Kali Yuga, Kali Yuga. A gente pode cantar o santo nome, Kali Yuga, imagina. Processo muito fácil, você canta. Ainda que você não cante perfeitamente, Kali Yuga tem essa bênção que vai... Krishna fala, o que ele está cantando lá? Hare Krishna, Krishna Krishna. Eita. Não,
Que joia! Krishna você tentou adorar a deidade, não conseguiu muito, mas Krishna falou, a gente aceita, porque é Kali Yuga. Kali Yuga é assim. Só da gente tentar, a gente tentou cantar 64 voltas, não conseguiu. Mas você se esforçou, Krishna fala, tá bom, é válido, é válido. Imagina, Krishna está dando essa oportunidade para você. Imagina. Kali Yuga, que jai. Mas é o quê? Como eu falo em termos... Você não escolhe muito, a gente está falando dos semideuses aí, né? Que eles querem nascer em Kali Yuga. Agora, quando a gente pensa pais, filhos, nessa família, mamãe, vovô, titia, né? Almoçam juntos todo dia. Na verdade, é uma coisa assim, eles que é essa família que agora está meio desfragmentada, enfim, tá bom. Mas o que você vai pensar de família? Que é realmente é karma mesmo, é karma, é você resgate karmático, aí, como você falou, tá certo. Você vem, o pai e a mãe vêm com karma aí de ser pai e mãe, e os filhos também, e aí os irmãos, é tudo um karma, que você precisa entender isso, porque, e claro, aí chega uma idade, você de repente não quer ver mais o seu irmão, você não quer ver mais o seu pai, sua mãe, pode acontecer, pode, mas você teve que cumprir um karma aí que você estava meio que obrigado a isso, né? Você foi obrigado a aceitar sua mãe, o seu pai, ou seja, eles também têm que aceitar você. Então existe essa assim, um puro karma, né? Família, pais, filhos, isso é resgate karmático mesmo. Participar de festivais, como Hatha Yatra, traz benefícios, né? Traz benefícios. Você vai lá, imagina, você vai lá, compra uma passagem. Onde eu falo do Hatha Yatra lá de Jagannatha Puri, eu nunca fui. Mas você vai lá, você compra uma passagem, né? E aí você vai no mês de julho, né, geralmente, Hatha Yatra lá, né? E é calor pra caramba, um calor assim insuportável assim, na Índia, 50 graus, 40 graus, uma coisa assim, um calor assim, e você vai. E aí Sr. Jagannatha sai do templo, sei lá, e você tá ali participando disso, você tá vendo o Sr. Jagannatha lá, né? Você acha que não tem um benefício? Tem um benefício. Só que não é esse benefício que as pessoas falam tanto assim, ou seja, estão fazendo muita propaganda disso, no sentido que é que você precisa ter a visão real de quem é o Sr. Jagannatha, entende? Para você realmente ter todo esse benefício que eles dizem, né? Que é verdade mesmo, você tem muito benefício, mas você precisa ter a visão real. Por exemplo, vamos para o Bhakti Pramod, para o Goswami Maharaj contam, né? O Gurudeva estava no Hatha Yatra, né? E ele estava assim, e de repente ele estava lá, tinha alguns sannyasis com ele, tinha alguns brahmacharis, ele estava no Hatha Yatra. Ele já tinha uma certa idade, mas de repente alguém foi lá e roubou a carteira dele, assim. Aí um brahmachari viu, saiu correndo atrás do cara, assim, correndo, agarrou o cara, aquela paixão todo, e toma aqui a carteira. O Gurudeva ficou muito bravo com esse devoto. Como você fez isso? Eu tô aqui, né? Imagina, ele tava num bhava, assim, num êxtase, assim, né? Imagina, que é o quê? É Krishna, né? Que tá saindo, Krishna voltando para Vrindavan, né? Como se as gopis estivessem levando Krishna para Vrindavan. Imagina. Krishna foi lá em Kurukshetra, né? Imagina, vamos pegar a cena, o que é o Hatha Yatra. Krishna foi lá em Kurukshetra, se encontrou com as gopis, esse evento que todo mundo sabe, mas em algum momento ali Krishna queria estar com elas, assim, vamos para Dwarka. Dwarka é o templo do Jagannatha. Jagannatha significa Dwarka, é mais ou menos isso, Dwarka. Essa opulência, é o Senhor Jagannatha, né? E Gundicha é Vrindavan. Gundicha é o templo que tem lá no final da rua, tem um templo, isso é Vrindavan. Então, quando as gopis, Krishna fala assim, olha, vem cá, eu fiquei muito tempo longe de vocês, me desculpa, foi sem querer, blá, blá, blá. Ela fala, não, mas a gente que é errada, nós somos as equivocadas, a gente ainda está viva, a gente está respirando, teve aquela conversa lá entre eles,
E aí chega um momento que Krishna fala assim Krishna fala, vamos para Dwarka, vamos lá, vamos ser felizes em Dwarka. Ela falou assim, não, não, a gente não quer você de Dwarka, a gente não quer você em Dwarka, não, de jeito nenhum. A gente não quer, cadê a peninha de pavão? Cadê os pavãozinhos? Cadê os vaqueirinhos, as vaquinhas? Não, você tá lá cheio de elefantes com um monte de guarda, tá doido, a gente não quer isso não. E aí, mas de certa maneira, Krishna volta para Vrindavan, né? Em algum momento aí da Lila, Krishna volta para Vrindavan, né? E esse é o que significa o Hatha Yatra. Imagina, e o Senhor Jagannatha, com aqueles olhões assim, você olha o Senhor Jagannatha, aqueles olhos assim, né? Imagina, ele tá assim. E isso significa que o bhava dele, que ele tá vendo Radha. Jagannatha, Krishna vendo Radha, é uma coisa assim, tem toda uma coisa assim tão incrível no Hatha Yatra. Agora, se a gente não tem esse espírito, você não vai ser beneficiado, não vai. Você vai lá e vai ficar só sentindo calor, um monte de gente, se você cair podem até te matar, lá vão pisar em cima de você, são milhares de pessoas, né? É assim, é bom, tô falando desse Hatha Yatra lá de Jagannatha Puri, né? Claro, tem uns outros Hatha Yatras aí, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Nova York, de São Francisco, tudo bem. E todos têm esse mesmo sentimento, eu acho. Tem que ter isso. Então você precisa, antes do Hatha Yatra, seria bom que você estivesse umas aulas sobre o Hatha Yatra, sobre o sentimento do Hatha Yatra, que você entendesse um pouco do Tattva, né? E que você, quando você estivesse ali, você estivesse meditando Chaitanya Mahaprabhu também. Imagina, Mahaprabhu, ele quando ia no Hatha Yatra, ele estava lá dançando, né? E ele estava com tanta emoção, Mahaprabhu, tanta emoção. Mahaprabhu estava assim como num sentimento assim de muito amor. Imagina, era Mahaprabhu ali representando, né? O Sr. Jagannatha, quando via Mahaprabhu, via Radha, porque ele estava nesse bhava de Radha, né? E quando o Mahaprabhu parava de dançar, o Sr. Jagannatha parava de caminhar. Se o Mahaprabhu não andasse, o Jagannatha parava. Era uma coisa assim, absurda. Aí todo mundo tentava puxar o Sr. Jagannatha, assim, aqueles lutadores, né? Que tem uns homens assim grandes, fortes, puxando a corda. Nada. E aí estavam lá, aí o Mahaprabhu ia para trás assim, e aí encostava a cabeça assim, a cabecinha dele assim, né? Aí o Jagannatha começava a andar. É uma coisa incrível, e tinha vários kirtans, Mahaprabhu assim, um golpe bava assim, é isso mais ou menos que a gente tem que entender. No Hatha Yatra tem que ter esse sentimento. Se chegar no Hatha Yatra lá como, né, boiando, né, não vai resolver não. Assim, te ajuda, como por exemplo, você falar, Krishna, você já se beneficiou. Só de falar Cristina, imagina. De falar namorada, a minha namorada, eu tenho uma namorada. Imagina, você tem Radha, namo com Radha, você tem tudo. Mas já tá se beneficiando também com isso. Só que o benefício é menor, não é verdade? Agora, quando você pensa em trollar no Hatha Yatra, sabendo das coisas e com muita concentração, você vai se beneficiar muito mais, né? Então, o Hatha Yatra beneficia, sim, beneficia. E pode ser, que eu estou falando de Jagannatha Puri, mas pode ser aí em São Paulo. Veja bem, ele não tinha que deixar, não. Ele fez certo. Mas como é que ele ia saber que o Gurudeva estava num bhava assim, né? Não tinha jeito. Ou seja, ele viu lá, estão roubando um sannyasi. Acho que não era o... Não lembro muito bem da história, mas eu acho que não era acho que não era discípulo. O Gurudeva não era o guru dele, né? Mas era um tremendo sannyasi, uma pessoa incrível, devoto puro. E ele viu sendo roubado. O dever dele é proteger mesmo, entende? Só que o Gurudeva não gostou, porque tirou ele do bhava, né? Tirou ele do o que é isso? Esse dinheiro não é nada. Deixa ele levar, não me tira do meu bhava.
Mas ele não sabia, né? Porque o Gurudev não estava assim com a plaquinha. Tô em Bava, tchan, tchan. Em Bava, com a plaquinha assim, né? Bava, tô em Bava, não me incomodem, né? Por favor. Não, não tinha isso, né? Então o devoto ele fez certo, ele não fez errado, não. Só que atrapalhou mais o Gurudev. O Gurudev falou assim, não, que ele leve esse dinheiro. Porque tirou. É como, por exemplo, Mahaprabhu, de repente ele tava lá, de repente ele caía lá em Bava, começava a chorar, e aquela coisa toda, e ficava assim como meio, né? Assim, desmaiado, não sabiam se ele estava vivo ou não. E os devotos chegavam assim, ficavam preocupados, né? Mahaprabhu, tudo assim, né? Ele tinha essas transformações, os bhavas deles eram uma coisa que a gente nunca vai ter, né? Ninguém vai ter, porque é uma coisa assim que o corpo dele, né, se encolhia ou se estendia todo, era uma coisa doida. Doida, você olhava assim, não quero ter isso não. Não quero. Não quero de jeito nenhum. Porque era uma coisa muito assim, né? Os dentes assim, saindo pra fora, chorando, sangue saindo do corpo. E quando ele ficava lá desbanhado assim, às vezes, né, era Manandaroy, Swarupa Damodara, estavam perto. Quem era Manandaroy e Swarupa Damodara, gente? Quem é? Lalita Vishaka. Lalita Vishaka, né? Basicamente é isso, né? Que os acharyas concordam mais com isso, Lalita Vishaka. E aí eles estavam lá, aí eles começavam a cantar Hare Krishna, cantavam o Maha Mantra, porque eles sabiam que o Maha Mantra ia tirar Mahaprabhu do bhava dele. Assim. Ele ia ser. Aí quando eles cantavam, Mahaprabhu acordava, saía do bhava, saía do bhava e falou assim: para com esse barulho, quem tá fazendo esse barulho aí? Que coisa horrível, para com isso. Eu tava lá com as golpes, e vocês ficam fazendo esse barulho na minha cabeça, por favor, bravo. Aí você fala assim, nossa, cantando Hare Krishna e fazendo Lalita Vishaka, as duas golpes, né, principais. Estão cantando Hare Krishna para ele, e ele fala que é barulho? Imagina o poder do Bhava aqui, né? Esse amor, esse sentimento. Então, Gurudeva estava nesse sentimento assim como uau, né? Só que ele estava assim isso era tão poderoso nele, né? Que a mesma uma ação que foi para benefício dele atrapalhou ele, entendeu? Ele não gostou. Você vai para Vrindavan, né? Você vai para um templo, né? Isso é o dança sagrado. Você ficou doente. Você tem benefício? Tem. Fica doente no dança sagrado, você tem benefício também. Só que não é tanto benefício assim. Porque o benefício, ao estar no dança sagrado, se dá em você escutar o Harikata, né? Você está lá, vai nos locais sagrados, entende mais ou menos o que está acontecendo. Né? Aí você vai ter muito mais benefício. Mas uma vaca se beneficia. Tipo assim, aqui é um dança sagrado. Por que aqui é um dança sagrado? Apesar de ser Baipendi, Piracicaba, sei lá o quê. Mas é o quê? Mas aí tem a deidade, tem tulas, tem Harikata, tem devotos, né? Isso também é Maturavasa. É um local sagrado também. Então aí você pensa bem, os pavões aqui são especiais, né? Os cachorrinhos aí especiais também, né? Eles são especiais, eles são seres especiais. E tanto é que a gente tem vários passatempos, um com com Gurudeva, uns pássaros Bhakti Pramod para Goswami Maharaj, que eles estavam recebendo alguns visitantes, né? Eles estavam lá em Mayapur, no Dança Sagrado, e eram só acho que eram 4 pessoas que moravam, 3, uma coisa assim. E aí Gurudeva chama, né? Aí ele fala, vamos receber. Aí eles vão receber alguns visitantes e Gurudeva estava preocupado com a comida, né? Porque imagina, você chega aqui, né? Aqui a gente tem um número determinado de pessoas. Se vai chegar outras pessoas, você vai cozinhar, o cozinheiro tem que pensar, tem que aumentar a comida, né? Uma coisa assim. E Gurudeva estava ali e falou, não, quantas pessoas vão vir? Aí falaram, iam vir como 5, não lembro muito bem. 5. Aí ele falou, então a gente tem que aumentar assim. Aí o Guru falou, não, peraí. Não são 5, mas você tem que pensar que nós somos, sei lá, nós somos 4, vai chegar a 5, mas olha aqui. Aí começou a contar, porque lá nessa época tinha vários cachorros ali, né? Tinha uns 4, 5. Aí falou, 1, 2, 3, 4, 5, comida para eles. Por favor, comida para eles, para os cachorros. Eles são Danvas, são habitantes do Dan. Também. Jagannath Das Maharaj, mesma coisa. Quando iam dar comida para ele, para Babaji Maharaj, né, imagina, era o Vaishnava mais elevado da época, não sei o que.
iam oferecer prachada para ele. Ele falou assim, não, ele chegava lá e começava a dar comida para os cachorrinhos. A gente foi lá, a gente foi no Samadhi de Jagannatha Das Bhajan dessa vez, né? A gente foi, a última vez que a gente foi lá. Lembra dos cachorrinhos? Tinha uns cachorrinhos ali também. Tinha. Uns cachorrinhos assim, tão bonitinhos, assim, umas coisas assim, Pequenininho, né? pequenininhos assim. Aí eu lembrei desse passatempo lá. Eu falei, nossa, aqui aconteceu esse passatempo. Deve ter sido aqui que aconteceu, porque era o local de base na culto dele, né? Aí tava cheio, o pessoal lá brincando com os cachorros. Cara, os devotos aqui o nosso grupo já tá com um cachorro no colo, que não sei o que, aquela coisa toda, né? Lá os outros devotos já não queriam, né? Os cachorrinhos fossem pra lá, pra cá, enfim. Mas eram os cachorrinhos ali. Eu lembrei desse passatempo. Porque eram vários cachorrinhos e Jagannatha Das Bhajan Maharaj falou assim, não, primeiro pra eles. Comida primeiro para eles, por favor. E cachorro, você sabe, cachorro é cachorro. Até no Ocidente, cachorro é cachorro, né? Me chamou de cachorro. Se quando você quer xingar alguém, chama ele de cachorro. Cachorrão, seu cachorrão. Tudo bem, né? Foi um xingamento. Se alguém te chama de cachorro, mas você se sentiu mal, né? Pô, me chamou de cachorro, pelo amor de Deus. Não. Me chama de cachorro. Então, mas o que acontece? É que o cachorro é uma coisa assim, enfim. Mais que a gente gosta de cachorro, é uma coisa estranha, é estranho o cachorro. E ele estava lá tentando alimentar os cachorros. Imagina se você que está lá, que você tem forma humana de vida, e você que foi para o danço sagrado, e aí também existe outra coisa, você foi para o danço sagrado, e se você tem se o seu sentimento era de peregrinar, escutar Harikata, né, e fazer tudo da melhor maneira, seu sentimento era esse mesmo, Bhavā Grahi Janarada. Então valeu. Porque Krishna falou, ele queria, mas não ficou doente. Tá, entende? Se o seu sentimento era verdadeiro, você vai receber o mesmo benefício. Assim. Claro, talvez não tenha, acho que tanto valor, mas tem valor sim. Ficar doente no danço sagrado tem valor. Passatempo com o Uddhava. Então o que aconteceu? Krishna, ele encheu a bola de Uddhava. Falou assim, Uddhava, você é melhor dos devotos, você é o melhor dos devotos, Uddhava. Imagina, o Uddhava era o conselheiro, Shastravit. Ou seja, o Uddhava era o conselheiro de Krishna. Quando o Krishna queria fazer alguma coisa, chamava Uddhava. O Uddhava, ele era muito erudito. Ele tinha conhecimento dos Shastras, ele era... E era Uddhava. Então, tanto é que se fala que se o Bhagavad Gita fosse falado para Uddhava, imagina, o Bhagavad Gita foi falado para Arjuna. Então, se fosse falado, e Arjuna lutou, ele foi lá, mas se fosse falado para Uddhava, Uddhava não lutaria, Uddhava iria meditar, Uddhava faria outra coisa, assim explicam, né? Acho que foi Sri Maharaj que explicou assim. Mas o que acontece? A gente tem o Uddhava Gita. Uddhava Gita. Conhecem o Uddhava Gita? Quem conhece o Uddhava Gita? Não conhece, gente. Vou mostrar para vocês. O Uddhava Gita está lá no canto 11 do Srimad Bhagavatam. Tem umas conversas com Uddhava e Krishna, né? Que Krishna vai instruir Uddhava, né? E Uddhava vai trocar também um diálogo entre Uddhava, na realidade. Então é chamado de Uddhava Gita, canto 11 do Srimad Bhagavatam. Eu não sei se em português já fizeram alguma compilação, acho que não tem. Mas enfim, se você pega o Bhagavatam, no momento que Krishna fala com Arjuna, esse é o Uddhava Gita, conversas entre Krishna e Arjuna. Imagina, a Prabhupada Siddhanta, ele fez um comentário, tá em inglês, mas ele fez um comentário, Uddhava Gita. Ele comentou, ele pegou todas as conversas de Uddhava com Krishna e fez um comentário a respeito disso. Incrível. Então o Uddhava era muito incrível, e Krishna falou, você é melhor do que Lakshmi, você é melhor do que Sankarsana, meu próprio irmão, você é melhor do que Shiva, você é melhor do que o meu próprio eu. Uddhava, uau. Aí Krishna falou, vai lá em Vrindavana, leva um bilhetinho lá para as gopis, uma carta de amor minha para as gopis, sei lá. E Uddhava foi. Quando o Uddhava chegou lá, ele chegou, as gopis chegaram, nossa, imagina. E Uddhava tem, assim, feições assim muito muito belas. Uddhava é uma personalidade incrível, né?
Quando o Uddhava chegou, as golpes, porque elas sabiam que ele estava com Krishna, então já chegaram nele, assim, já chegaram chegando. E de repente o Uddhava falou assim, olha, peraí, senta aí, gente, eu vou mostrar para vocês aqui. Krishna traz uma carta para vocês, e vocês têm que entender que onde Krishna está, o que Krishna é um sentimento, e que vocês têm que pensar em Krishna, que Krishna ele não abandonou. E elas falam assim, não, para com isso, para. O nosso problema é que a gente não consegue deixar de pensar em Krishna. E quando o Uddhava viu o jeito delas, quando ele viu, imagina a cozinha de Radharan cheia de teia de aranha, né? Aquela coisa assim, cara, que nem mexia, nem cozinhava mais, elas não comiam, elas estavam assim como. Ele fala assim, nossa. E ele com. Porque ele veio assim com um papo assim de Guiana, né? Assim, de um papo assim de meditação, né? Guiana Yoga. E as Goa falam, não, a gente não é para fazer. O nosso problema é que a gente não deixa de pensar em Cristo o tempo todo. A gente tem uma paranoia, sei lá, a gente tem um grande problema. A gente não consegue parar de pensar em Cristo. Não vê com essa história. E aí Uddhava ficou assim com vergonha. E ele falou assim, eu quero nascer como grama para que vocês possam pisar em mim, eu pegar a poeira de vocês. O que acontece é que o Uddhava, ele não é que o conhecimento a gente pode pensar assim, o conhecimento não é nada perto do coração, do sentimento, é verdade. Mas qual era o grande problema de Uddhava? É que ele não era um Vrajavasi. Ele não tinha elegibilidade para entrar em Vrindavan. Então quando Krishna manda Balarama, aí a coisa foi diferente. Balarama chegou, e ele é um Vrajavasi, aí o Balarama pôde ensinar as golpes, ou seja, ajudar as golpes muito melhor, de forma muito do que o Uddhava. O Uddhava não conseguiu. O Uddhava, ele é de Dwarka, imagina. Ele tem outra história, o Uddhava, né? Ele não conseguiu, não conseguiu de jeito nenhum. Então, eu acredito que sim, eu acredito que é por aí mesmo, ou seja, o conhecimento realmente, as golpes elas não estavam nem aí para conhecimento, não sabiam nenhum verso, não sabiam nada, elas não tinham, mas elas sabiam tudo. Porque imagina, elas tinham tudo pelo amor. Né? Então, se você tem amor, você tem tudo, essa é a ideia. Que imagina quando elas vieram, né, aqui para o Gaura Lila, elas vieram como sábios assim, muito eruditos, né? Sanatana Goswami, Rupa Goswami, né? Raghunatha Das Goswami, Gopala Bhatta Das Goswami, Diva Goswami, todos assim muito eruditos, eram golpes, manjaris em outras vidas. Então não é que elas tinham todo o conhecimento, só que elas ficavam impressionadas quando chegava Narada Muni, elas pensavam, Narada Muni chegou, Narada Muni, quando chegava Durvasa, qualquer sábio que chegasse ali, elas queriam ouvir deles, assim, elas tinham muito respeito, elas eram muito especiais. Por quê? Porque elas eram muito simples, assim, porque para você desenvolver essa mentalidade de Vrajavasi, tem que ser simples, você não pode ficar lá, agora eu vou ficar estudando verso. Não, peraí, você tem que pensar em quê? Em cuidar de vaquinha, de cuidar dos bezerrinhos, e você cozinhar para Krishna. Isso é assim que Vrindavan é assim. Vrindavan ninguém fica lá como Om, Krim, Om, não, cantando verso. Não, ninguém fica fazendo isso não. Vrindavan, o pessoal não tá preocupado. Imagina, Madhumangala é o Brahmana palhaço. Tipo assim, é o cara que avacalha tudo, é o cara que chega lá, é o que só faz palhaçada. É o Brahmana, imagina, é o Brahmana de Vrindavan, que adora a deidade. É o cara mais palhaço que tem. Assim, ele só faz palhaçada, ele não leva ninguém a sério, e só fica fazendo piada o tempo todo. Imagina um Brahma, você espera que um Brahma seja, né? Assim, o Pujari de Vrindavan. Você espera o quê? Que ele fosse uma pessoa assim, né? Mais séria, que ele cantasse mantras, que não, ele tá lá avacalhado demais, extremamente avacalhado. Sem seguir nenhum ritual, sem seguir nada, assim, ele tá aí como, né? E isso ou seja, o humor deles é assim, né? Então por isso que o conhecimento não vai fazer nem cosquinha neles, entende? Não tem como. Com eles eles só entendem a linguagem do amor, né?
Por isso que se fala, para você entrar em Vrindavana, você não vai entrar pisando em Vrindavana. Você não pode entrar pisando em Vrindavana. Gente, vocês querem entrar em Vrindavana? Não entrem pisando. Vocês não podem caminhar em Vrindavana. Vocês têm que andar... já sabem plantar bananeira? Aprenda. Você plantam bananeira e já viu aquele pessoal que consegue caminhar com as mãos? Com as pernas? Tipo capoeira? Capoeira. Então vai lá, faz capoeira, faz, não sei, ginástica olímpica, não sei, e vai e aprende a andar com a mão, porque é assim que você tem que estar em Vrindavana. É assim. Não pode ficar pisando em Vrindavana. Em Vrindavana, você não pode andar de sapato em Vrindavana. Claro, não é essa Vrindavana. Essa Vrindavana eu não aconselho muito você ficar andando descalço. Mas o humor é esse, que você vai descalço. Entende? Você não vai de sapato. Sapato em Vrindavana, não. Não pode. Não pode. Claro, quando o Krishna andava lá em Vrindavana, a mãe Yashoda falava, não, mas bota um sapato, meu filho. Bota um sapatinho, né? A mãe Yashoda está falando, bota o sapato. E Krishna falava o quê? Não, mãe, não, sapato, estou em Vrindavana, sapato não. Mas, e aí o que acontece? As golpes, elas falavam para Krishna, nossa, os pezinhos deles são tão suaves, e vai machucar, vai machucar os pés de Krishna. Essa é a preocupação delas, imagina. Mas só que elas perceberam que não. Ou seja, que a terra, que a areia se tornava tão suave que Krishna podia pisar e nenhum espinho não ia espetar Krishna, nada disso. Imagina. Então é uma coisa assim, isso é Vrindavana, né? Vrindavana é outra história. Quando você pensa Vrindavana, é uma coisa assim completamente... não é pra gente realmente entrar com a cabeça erguida em Vrindavana, você entra com a cabeça erguida. Eu estou falando de Vrindavana mesmo, não é essa Vrindavana. Assim, claro, essa Vrindavana que você vai lá e você vê, você entra, que você chegou de trem, sei lá, ou de táxi. Essa não é a verdadeira Vrindavana. É uma Vrindavana, é como uma cópia, uma coisa assim, né? É uma coisa que não parece nada, porque você chega lá, cheiro ruim, cheio de macaco, querendo te roubar, te morder, um monte de sujeira, um monte de buzina, um monte de barulho, que o pessoal vendendo um monte de coisa. Você se arrepende, né? Tipo assim, externamente é uma coisa muito estranha, muito chocante. Eles falam que é para espantar os materialistas. E eu digo, não precisava exagerar. Não precisava exagerar, né? Você podia ser um pouquinho mais social, a coisa. Mas enfim, você não vai sentir o porquê. Você não sente nada. Você está lá e você não sente nada. Mas é um local super espiritualizado, porque os sábios estão cantando, Krishna esteve ali, imagina, aqui é o Vansivata, onde Krishna tocou a flauta e chamou as golpes, chamou para a dança da raça. Uau! Você fica, uau, aqui tá o Jamuna, mas sabe, tudo bem, mas você não consegue perceber isso. Você vê um monte de cachorro, um monte de gato, porco, ou seja, enfim, você está fora da sua realidade, Vrindavana. Vrindavana, assim, a gente não está preparado para ir para Vrindavana, assim. Agora você vai lá, se tem oportunidade de você vai se purificar, ouve o Harikata, vai nos locais, isso é uma coisa, é muito bom. É muito bom, não é verdade? Agora, só que os templos, as deidades, isso que é incrível, né? Quando você está lá em Vrindavana, naquela confusão toda, você entra num templo, assim, uau, você vê a deidade, parece que você está é uma coisa incrível, sei lá, é uma experiência muito incrível. Por quê? Porque é muita espiritualidade que tem ali, com certeza. Agora, você não vai entrar em Vrindavana dessa maneira, né? Então, o amor ele é só pelo amor mesmo. Se você não tiver amor, esquece. Para oferecer o alimento a Krishna, como é a coisa. Por exemplo, o pujar é diferente. Bom, quando você oferecer a boga para Krishna, para a deidade, ele vai lá, ele faz um monte de mantras, mudras, né? Faz uma coisa assim, você não entende nada. E ele vai cantar mantras, né? E o Hare Bhaktilasa ele vai dar muitas instruções a respeito disso, né? Que é o nosso Smriti Shastra, ou seja, o nosso código
código, como se fosse o Código Civil, a Constituição nossa, é uma coisa assim. Como se fosse isso, né? É uma coisa assim que vai te falar um monte de coisas que você tem que fazer. E claro, se você for seguir esse livro, você não vai conseguir, porque é tão difícil seguir isso, né? Mas ele vai, todo dia a gente estuda o Haribat Vilas, alguns versinhos assim, e agora justamente está nesse momento onde está oferecendo alimentos para Krishna. E aí está falando dos alimentos que Krishna gosta, né? É o açúcar, é o creme de leite, né? Que você faz ali, o leite condensado, é açúcar, as frutas doces, sei lá. Krishna, ele gosta da farinha do grão de bico, farinha do grão de bico tostado com ghee, com manteiga, sei lá. Ele adora isso, adora. Ele gosta de cevada, ele gosta de farinha de trigo, ele gosta de arroz, ele gosta. E feijão preto, Krishna não gosta, né? Feijoada, Krishna não gosta de feijoada, será? Ali no Haribat Vilas não estava falado, não fala isso. Será que ele não gosta? E pizza não gosta? Inclusive, aí eles falam que Krishna vem para o Ocidente porque ele quer comer pizza. A consciência de Krishna chegou no Ocidente porque ele estava com vontade de comer pizza. Né? E pizza na Índia, até hoje os caras não sabem fazer pizza lá. Ou seja, mesmo com. Não é a cultura deles, ou seja, quando vão oferecer lasanha para Krishna? Quando vão oferecer, sei lá, jabuticaba para Krishna? Não tem jabuticaba lá. Jabuticaba não é coisa. Quando as pessoas falam assim, isso é uma jabuticaba, o que significa? Que isso é uma coisa que só tem no Brasil. Né? O cara fez sei lá, um chuveiro, uma coisa assim. Isso é uma jabuticaba. Por quê? Porque é uma coisa do Brasil. Jabuticaba é do Brasil. Pode procurar em outros países jabuticaba, você não vai encontrar lugar nenhum. É só no Brasil que tem jabuticaba. Vocês não sabem disso? Pergunta aí. É só o Brasil. Jabuticaba é coisa do brasileiro. Jabuticaba. Claro, talvez aí podem ter levado aí. Mas é uma coisa brasileira, jabuticaba. Então o Krishna quer comer jabuticaba também. Então ele vem, imagina, então o Krishna ele é muito amplo, né? Ou seja, ele é amplo, é o que eu estou falando, ele é amplo, eu quero explicar que ele é amplo. E claro, o que ele fala? Patram pushpam falantoyan jome bhakta prayachatita rambhakitu paritam ashnami prayatat namaha. Ele fala, me ofereça algo com amor, com devoção, né? Fruta, folha, água, folha. O Krishna ele tá te dando caminho, né? Ele está te dando caminho, né? Quando a gente está no início, você vai lá e canta Mahamudra Hare Krishna, Haribol, bota a fotinha lá, canta porque você está nesse caminho, né? Então você não tem. Mas quando você já é iniciado, aí você já pode ter mantras, assim como você fala. Tem mantras que você vai cantar, tem mantras que você vai falar para Krishna aceitar o alimento, para aceitar o suco, para aceitar a água. Aí você já vai poder cantar esses mantras, assim, quando você foi iniciado. Se você não é iniciado, canta Mahamudra Hare Krishna, na verdade, 3 vezes. Aí você tem lá a fotinha de Radha Krishna, você oferece para ele, ou o Gurunitai, sei lá, uma coisa assim, né? Aí você oferece. Ou senão você está lá, né, e você fala, por favor, Krishna, aceita esse meu livro. O Krishna aceita, ele fala, nossa, ele está se aproximando de mim, eu vou aceitar. Então, no início, Krishna ele vai aceitar de qualquer jeito que você oferecer para ele. Não se preocupa com mantra, com nada disso. Canta o Mahamantra, claro, que o Mahamantra é ele mesmo, né? Então a gente recomenda que você cante o Mahamantra, sei lá, Hare Krishna 3 vezes e ofereça o seu alimento, né, assim, desse jeito, né? Para quem não é iniciado, para quem está começando, né? Agora, quando você é iniciado, você já pode receber os mantras para oferecer, na verdade. E aí também tem outro aspecto. Por exemplo, quando você se diz que você já é um Tama Bhakta, aí você nem oferece, você só come. Tudo que você comeu virou prachado. Krishna está aí no seu coração já, então, imagina, oferecer o quê? Você nem precisa oferecer, talvez ele ofereça, tudo bem, mas não é nem necessário. Aí se você é um Madhyama Adhikari, né, aí você está na plataforma intermediária, então eles dizem que você pode oferecer na mente o alimento, oferece na mente. E se você está na plataforma Kanishta, na plataforma que tá, aí você pode usar os mantras, assim, entende? É mais ou menos isso. Né? Entendi, Pedro, entendi. Então, por exemplo, você está falando assim, você vai oferecer, você quer comer algo, né? Assim, quero comer, sei lá, bolo de chocolate. Quero comer chocolate, uma coisa assim. Quero comer uma coisa assim que
que você gosta, doce de leite, sei lá, uma coisa assim. Então, aí você pensa assim, não, e aí, eu vou lá, vou comprar para oferecer para Cristo. Isso é válido? É válido, é válido. Claro que é válido, né? É melhor você fazer isso do que você ir lá e você comer por você mesmo, entende? Eu me lembro, no início, a gente estava começando, a gente fui morar no templo, né? Já contei isso, mas foi uma coisa que encaixa bem. E eu comecei como eu cozinhava muito bem, né? O primeiro dia que eu cozinhei, eu falei para ele, eu sei cozinhar, se você quiser. Ele falou, não, então cozinha, né? Eu nem era iniciado ainda, né? Mas eu cozinhei. Todo mundo gostou. Aí me botaram na cozinha. Não saí da cozinha. Assim, comecei a cozinhar, todo mundo gostou muito, né? Enfim. E aí eu comecei a cozinhar, beleza. E eu ia fazer a compra dos vegetais à noite. Eu lembro disso. Você comprar os vegetais à noite, assim, no mercado. E todo dia eu tomava um sorvete. Todo dia. Chegava lá, tomava um sorvete, comprava um sorvete, tomava um sorvete. Assim. E desfrutava com isso, assim, uma coisa assim. Mas eu ficava assim, pô, será que isso é certo, né? Eu chegar a tomar sorvete, assim, né? Mas eu saía, comprava o meu dinheiro para tomar sorvete, né? E para mim era muito bom tomar sorvete. E no tempo não tinha sorvete, assim, eu não sei fazer sorvete, isso era uma coisa assim que não tinha passado na minha cabeça fazer sorvete. Então, sei lá, eu tomava sorvete todo dia. Até que um dia, né? Eu lembro, a gente foi a gente foi com os devotos, assim, aí a gente foi sei lá, a gente foi no shopping, uma coisa assim. Aí eu fui, a gente foi e tomou sorvete. Assim. Com os devotos, assim, sei lá. E de repente, eu não sei o que aconteceu assim, eu saí e eu fui tomar outro sorvete, só que eu fui tomar meio que escondido, assim, sabe? Tipo assim, eu vou tomar meu sorvete escondido. Aí fui lá, tomei e de repente apareceu os devotos, do nada, e vi eu tomando outro sorvete. Falei, caramba, que vergonha que eu senti. Que vergonha. Aí o devoto falou, não. Aí o devoto me deu assim, uma correção, né? Eu aceitei essa correção. Eu falei não vou tomar mais sorvete. Assim, sabe, aí chega um momento que. Então, o que eu falo é o seguinte: a sinceridade ela é muito importante, ou seja, muito importante para você guiar a sua vida espiritual, né? Parta na Viranamuta Vinashastasya Vidyate Nahi Kalyana Kritikasti Durgatim Tat Gachati. Então, esse verso ele explica o quê? É que a sinceridade é invencível nas palavras de Sri Maharaj. Porque ele fala, o verso ele fala mais ou menos assim: você não tem que temer, se você é sincero, você não tem nada a temer. Nem nessa vida, nem na próxima. Nada vai acontecer com você, se você é sincero. Né? Então, por exemplo, se você pensa assim, eu gosto de comer algo, eu tenho que ficar me reprimindo? Não, não tem. Você tem que comprar e você tem que oferecer, pedir para alguém fazer, entende? Alguma coisa assim. No início, você precisa o quê? Você precisa de, sei lá, propar bastante e falar, tem que botar a comida prachada até a garganta, até o pescoço. Tem que comer, sabe, você tem que comer mesmo, não tem essa história, não. De ficar se reprimindo, não, eu não quero, não vou comer mais doce. Não, doce não. É porque esse não é o nosso processo, entende? Então, o que Krishna fala, a repressão não vai dar certo. A repressão não te ajuda, não. Você não pode se reprimir. Então você vai, não se reprima, não se reprima. Oh, não é isso também. Peraí. Não é que você vai soltar, sei lá, sei lá, uma coisa assim, né? Caia na gandaia. Você liberar, não é isso, não é isso, né? Solte suas asas, caia na gandaia. É uma coisa, eu lembro dessa música. Nossa, muito antiga, mas o quê? Não é só isso, não é isso, não. Você tem que ter o controle aí, um controle, né? O controle do sentido, porque também Rupa Goswami ele fala: Pacha Vega, Manasaha, Kroda Vega, Diva Vega, Dharapashta Vega. Você precisa controlar, controlar essas urgências, né? Então, por exemplo, ter vontade de comer algo assim muito incrível, aí você está falando, você está botando como uma luxúria, e eu entendo isso, e é verdade, você chega lá, quero comer aquele doce de chocolate, quero comer aquela sorvete de brigadeiro, quero comer aquela coisa, e é isso, eu acho melhor você tentar trazer isso para a sua vida espiritual, você tem vontade de fazer isso, então não se reprimir,
Ou seja, nessa fase inicial, ou seja, tipo assim, por exemplo, por exemplo, muitas vezes eu tô aí, né, sei lá, é, tô de dote na rua, assim, muitas vezes eu falei assim, nossa, eu olhei assim, e falei, nossa, é, 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 não tenho coragem, né, de sanear se tomar um sorvete. Tipo assim, entendeu? No início eu pensava, falei, não, se eu tô de saneasse, nunca vou entrar na sorveteria e tomar um. Imagina, o que que vão falar de mim? Um saneasse tomando sorvete, né? Como, quando aconteceu esse passatempo, não era nem. Aconteceu comigo, no início não era saneasse, ou seja, nem era iniciado, né? Tudo bem. Mas assim, a responsabilidade que você tem também, né? Por exemplo, de não comer boga na rua, né? É uma coisa assim, de comprar coisas. Então, desde o início, você cria essa mentalidade, é muito bom, porque eu me lembro, até nesse tempo, lá, o Devoto, ele tinha. Eu não tinha percebido isso. O Devoto era muito. Eu vou contar. Eu queria aprender passar tílaca. Passar tílaca, imagina. Eu não sabia. O Devoto chegou e falou assim: não, eu vou te ensinar a passar tílaca assim. Mas só se você comprar chocolate. Eu falei, caramba, eu falei, me subornando. Eu comprei o chocolate, né? Assim, toma. Aí ele me ensinou a passar tiro, quer dizer, o Devoto era muito assim. E ele tinha certas restrições, assim, claro, econômicas, claro, o tempo, né? Mas e o cara, eu de boa, assim, porque era meio assim, como amigo, assim, eu gostava, assim, tá bom, eu vivo como uma brincadeira, né? Assim, nesse sentido, né? Mas foi assim, foi um tipo um suborno, ó, eu vou te ensinar a passar tiro, você tem que comprar chocolate. Eu falei, tá bom. Né? Mas só que é o seguinte, ele, na fase dele, para ele não era bom fazer isso, claro, não é bom, né, realmente, não tinha nada a ver, né, eu levei na brincadeira, e eu entendi que era uma brincadeira também, né, e talvez ele ia me ensinar a passar tílica, eu acho que ia, né, mas, meu, se eu não desse chocolate para ele, mas no sentido assim, chega um momento que você tem que botar limites, né? Ou seja, como o Rupa Goswami fala, botar limites na coisa. Se você não bota limite, a mente é isso, que é uma coisa aqui, depois que é outra lá, que é outra lá, que é outra lá, e não para. E você vê o que? Você não se satisfaz, não é assim? É assim, você não consegue, né? Aquele chocolate, não sei se tem bis, né? Bis? Tem, ainda tem. Nossa, é a caixinha inteira. Você pega a caixinha, porque bis significa, de novo, né? Bis, bis. Aí você come um e come outro. Quem é tão heróico? Quem é o herói aqui, gente? Levanta a mão. Que consegue abrir um saquinho de batata frita, comer uma batata frita, depois fechar ele e deixar para comer no outro dia. Aí. Quero ver. Quero conhecer essa pessoa, ou esse herói. Não tem. Você comer uma batata frita, guardar, depois vou comer. Não, porque você é isso, são essas coisas gostosas que você. Mas eu acho assim, a prachada, você compra as coisas no mercado, sei lá onde seja, claro, você está na rua, de repente te deu vontade de comer alguma coisa, é de boa, assim, não é uma coisa assim. Eu digo, tem coisas que você pode fazer, né? Mas, por exemplo, é evitar, né? Entender que você tem que se controlar. Vai lá no mercado, vou comprar um monte de bolachinha, comprar não sei o quê. Cara, isso aí já tá estranho, hein? Peraí. Tem uma coisa estranha aí no seu comportamento, né? Aí o que eu acho também é você realmente entender que tá errado, mas você não consegue. Mas você pensa assim, eu vou controlar isso, entende? Como eu expliquei, o caso do sorvete, assim. Eu, de certa maneira, no momento, falei, não vou tomar mais sorvete, não vou. E aí decidi, né? Claro, uma coisa assim. E controlar isso, controlar esse desejo, assim, né? Porque é luxúria mesmo, assim, é uma falta, de repente, de humildade nossa, né? Querer desfrutar, assim, de coisas além do que necessárias. Mas a gente tem que entender a nossa fase, né? E não se reprimir, porque se tem que ficar se reprimindo muito é chato, né? Assim, como eu falo, aí tem que ter o meio termo. É isso, se esticar demais, estoura, né? Se afrouxar demais, não vai. Esse ponto de equilíbrio é importante para uma pessoa que está praticando Bhakti Yoga, entende? É tipo assim, as pessoas dizem, não vou fazer vigília hoje, vou fazer vigília. Tá, e de repente vai ser tão pior para você essa vigília, né? Que é melhor você não. Mas e aí? Então, não, então vou fazer vigília até tal hora. Entende? É melhor assim, né? Tipo assim. Aí Krishna entende, ou seja, isso é bom. Essa coisa de tudo ou nada também é ruim. Se o Bhakti não é ser tudo ou nada. Se eu fizer vigília. Não, peraí, calma. Eu me lembro também, né, que quando a gente começou nessa coisa de vigília,
E desde o início, assim, eu não sei porque eu gostava desse negócio de fazer vigília, enfim. E os devotos também gostavam de fazer, era uma coisa assim, e eu ficava assim, lutando, lutando. Aí lembro, o devoto fez a vigília, e aí eu lutei para ficar acordado, uma coisa assim, e aí de repente o devoto foi lá e dormiu. Aí me deu inveja do devoto. Eu falei, caramba, o cara dormiu. Um cara de pau e não pode dormir, né? Aí o cara dormiu. Aí eu cheguei e já assim, ataquei ele, assim, de uma maneira ou outra, assim, né? Eu já, na primeira oportunidade, eu ataquei, não, mas se dorme, perde os benefícios da vigília. Deixa eu fazer uma coisa assim, já saí com isso, assim, né? Mas se você dorme, você perdeu, né? E aí, perdeu, né? Perdeu, gente? Como é? Tipo assim, né? E eu e um devoto, que esse devoto era muito austero, e a gente conseguiu fazer a vigília a noite toda. E o devoto fez um pedaço e dormiu depois. Aí o devoto foi e falou, não. Aí o devoto foi e me instruiu, falou, não, não é assim, o Bhakti, o que importa é o sentimento. Aí, na hora assim, eu falei, não acredito, velho, não, esse cara tá assim, não, sabe, não gostei muito da explicação, mas hoje eu entendo que é assim, né? Ou seja, não é o que você, então é o que você consegue, é como o desejo que você tem de oferecer a Krishna, de se sacrificar para Krishna. Então, por exemplo, você vai lá na rua, deu vontade de comer algo, né? Tudo bem, comeu, né? Comeu uma boga lá, comeu boga. Mas aí você entendeu, isso não é bom para mim, comer boga. Então aí, em algum momento você vai parar de comer. Ou melhor que eu falo é isso, de repente, eu vou fazer no tempo, vou. Porque se você elabora uma coisa muito gostosa, um prato muito gostoso, assim, uma coisa assim incrível, ótimo, você pode fazer isso. Não tem nada de errado. Você vai, eu tô fazendo para Cristo. Mentira! Tô fazendo para Cristo. Mentira, você tá fazendo para você. Não é para Cristo que você está fazendo, entende? Vou fazer uma lasanha para Cristo, vou fazer. Não é isso. Mas também é isso. Ou seja, pelo menos você está botando Cristo aí no centro, entende? Aí você entende que em algum momento você não vai, né? É como, por exemplo, como aconteceu com o Gorakshora Baji Maharaj, né? Ele tá lá e de repente. Eu não sei se era Goro, acho que não era Goro que tirou das Baji Maharaj. Não, enfim, eram uns babagis que estavam lá e de repente alguém chegou e ofereceu. Como estavam lá, né? Estavam lá sentados, esperando doações, uma coisa assim. E aí deram doces para eles. Deram doces para eles comerem, né? Uma coisa assim. Aí um babaji foi lá e começou a comer. Uma coisa assim. Ou era o servo do Babaji, acho que era o servo do Babaji, enfim, ele estava comendo lá o doce, e de repente, aí o Babaji falou, olha, você está comendo doce agora, né? Mas daqui a pouco você vai querer desfrutar com uma mulher. Deu uma nessa dele assim. Aí ele ficou assim. Agora, claro, eles estavam no caminho da renúncia, ou seja, né? Você entende isso também, né? É que em algum momento você tem que controlar os sentidos, né? Mas eu acho que oferecer as coisas gostosas para Krishna, né? É dentro das nossas regras, regulações, no sentido que você tomar prachada. Então, quando você toma prachada, imagina, tomar prachada é purificação total, ainda que seja uma coisa muito gostosa, não tem problema, você pode tomar. Então, assim, é melhor fazer coisas gostosas, coisas saborosas, e o alimento, quando ele é preparado, ainda que seja para Krishna, assim, que não é para Krishna, assim, não é para você, é para você. E talvez Krishna não aceite, assim, sei lá, porque você está fazendo, pensando em você, ou você está cozinhando, de repente você está babando, salivando, né? Eu já vi isso, né? Assim, você está cozinhando e é uma coisa muito gostosa, de repente está assim como bogateando a coisa, né? Bogateando. Você está cozinhando, mas você está, sabe? Então, até eles recomendam que o cozinheiro deveria comer antes de cozinhar, né? Não cozinhar com fome, né? Uma recomendação que tem. Para você não ficar bocateando a coisa, né? Então, porque se bocatear, assim, você está passando, de repente você está ali, aí quando vê, você passa na cozinha e aquele cheirinho do pão. Aí dá aquela vontade de comer. Pô, já tá meio bocateando a coisa, né? Não é que. Tá, mas agora a Cristo vai acertar. Ninguém sabe, ou seja, uma coisa que não dá pra saber isso, não. Mas entender quando você passar lá perto da cozinha daquele cheirinho de pão. É pra Cristo. É pra Cristo. Estão cozinhando pra Cristo. Isso, é uma luta constante, né? Mas eu acho que é isso, você saber como, né, lidar com isso, né? Sem muito fanatismo e também sem abrir muitas porteiras.